A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3, que tem por título As Promessas de Deus para a Igreja. Estamos estudando o quarto trimestre de 2024 das lições bíblicas CPAD da classe dos adultos, lição que tem por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje nós estaremos estudando sobre as promessas de Deus para a igreja. Nós veremos o que é a igreja e quais são as promessas que Deus tem feito, que Deus fez e ainda tem feito para a igreja. E o Senhor, ele é fiel para cumprir com todas elas. Então, nós veremos sobre as promessas de Deus para a igreja, para a eclésia, né? Veremos o significado da palavra eclésia e muito mais. Então, fique conosco até o final. Eu tenho certeza que este estudo irá abençoar a sua vida, enriquecer a sua aula e no final de tudo será uma grande bênção para a glória de Jesus. A verdade prática diz assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então são promessas que Deus tem feito, que Jesus tem feito e que com certeza ele irá cumprir. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, do versículos 18 e 20, Marcos 16, 15 ao 18 e Atos 1, 6 ao 8. Então nós vemos aqui 3 capítulos onde nós encontraremos algumas promessas de Jesus para a igreja. Por exemplo, ele prometeu que ele ficaria conosco até o final de tudo, até o final dos tempos. Ele prometeu poder para a igreja. Ele prometeu estar com a igreja, enviar o Espírito Santo para que o Espírito Santo continuasse a obra que ele começou a fazer. Então nós vamos ver promessas específicas, promessas gloriosas, promessas de poder, promessa do arrebatamento. Tudo isso são promessas de Deus para a igreja. E a introdução nós podemos ver da seguinte forma: as promessas de Deus para a igreja se cumprem plenamente. Então todas as promessas que Jesus fez há mais de 2.000 anos, ou há quase 2.000 anos, Jesus tem cumprido com todas elas e continuará cumprindo. A primeira promessa de Jesus, ainda antes da igreja ser formada, é que Jesus seria a base da igreja. Ele vai dizer: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus é a base da igreja, Jesus é o fundamento da igreja. Edificarei a minha igreja significa que Jesus é o único responsável pela sustentação, pela edificação da igreja. A igreja está firmada em Jesus, a sua base é Jesus, o seu fundamento é Jesus, e por isso a igreja ela não vacila, ela não estremece, porque a base é muito forte, a base é o próprio Jesus. Mas o que significa igreja? Igreja refere-se primeiramente não a instituições. Às vezes nós falamos em igreja, pensamos logo em denominações, mas na Bíblia, o que Jesus quer dizer sobre igreja, ele não está falando de denominações, ele está falando de uma instituição espiritual. Então a igreja refere-se primeiramente não a instituições e nem a culturas, mas sim a pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertence a ele e que se unem e reúnem para adorá-lo em espírito e em verdade. Então a igreja é algo espiritual, composta de todos os crentes em Jesus, de todos os lugares do mundo, de todas as épocas e de toda situação. Então, todos aqueles que aceitaram a Jesus, reconheceram Jesus como Senhor e viveram uma vida na presença de Deus, faz parte da igreja, faz parte desse corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo. De todas as épocas, de todos os lugares, Jesus comprou para si, de todos os povos, línguas e nações, com o seu sangue ele comprou para si pessoas. Então Jesus é aquele que reúne todas essas pessoas num mesmo lugar, e este lugar nós conhecemos por igreja, tá? Então Jesus assevera em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Essa é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para igreja, que é eclésia, que significa chamados para fora.
chamados para se reunir. Isso era uma prática comum no povo grego, no povo romano, onde quando eles queriam fazer algum aviso para toda a população, eles saíam chamando as pessoas para irem à praça, para irem a algum lugar onde seria passado ou comunicado aquilo que se desejava. Essa é a intenção de eclésia, são chamados para fora, chamados para se reunir. No caso da igreja, chamados para fora desse sistema chamado mundo, desse sistema mundano, e agora nós nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja, para adorar a Deus, para passar a mensagem do Evangelho, para nos reunirmos em comunhão, em adoração ao nosso Deus. Então, eclésia é o nome primário para igreja. Ele tem a preposição ek, fora, que significa fora de, e o verbo kaleuon, que significa chamar. Logo, eclésia denota, originalmente, um grupo de cidadãos chamados e reunidos vivendo um propósito específico. E esse propósito é ser igreja. Tá? E a igreja é composta por quem? Por todos aqueles que uma vez aceitaram a Jesus, têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Palavras que descrevem os cristãos. Irmãos, então a igreja é uma fraternidade ou uma comunhão espiritual na qual foram abolidas todas as divisões que se separam a humanidade. Não há grego nem judeu, a mais profunda de todas as divisões, baseadas na história religiosa, é vencida. Não há grego nem bárbaro, a mais profunda de todas as divisões culturais é vencida. Não há servo nem livre, a mais profunda de todas as divisões sociais e econômicas é vencida. E não há macho nem fêmea, a mais profunda de todas as divisões humanas é vencida. Os cristãos também são chamados de crentes. Os cristãos são chamados de crentes porque a sua doutrina é característica, ou a base da sua doutrina é característica, é a fé no Senhor Jesus Cristo, é crer. Então, por isso, nós somos chamados de crentes. Santos, a Bíblia fala que nós somos santos. Jesus separou para si um povo santo, zeloso e de boas obras. E discípulos, nós somos discípulos de Jesus, literalmente aprendizes. Tá? Nós estamos em preparação, estamos aprendendo. E também cristãos. Somos chamados de cristão porque a nossa religião gira em torno da pessoa de Cristo. Então, por ser Cristo o nosso líder, nós somos chamados de cristão. No tópico primeiro, nós vamos ter a natureza da promessa de Deus para a igreja. As promessas de sinais sobrenaturais. Jesus deu garantia a seus discípulos que estaria com eles e que em seu nome os discípulos iriam pregar as boas novas da salvação, e estas boas novas seriam acompanhadas de sinais. Entre esses sinais fazem parte a chegada do reino de Deus. Estes sinais fazem parte da chegada do reino de Deus. Marcos 16:15 em diante, Jesus vai dizer: e disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Então, os discípulos pregavam o evangelho e realizavam sinais. E esses sinais eram uma confirmação do evangelho sendo pregado, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo salvação. Então, os sinais de poder foi dado à igreja por Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 5, diz o seguinte: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
Em todo o livro de Atos nós vemos o agir de Deus, o evangelho sendo anunciado com a graça e com o poder de Deus. Então, Paulo, quando estava pregando o evangelho, ele demonstrava isso também através de sinais e maravilhas. Os apóstolos, anunciando o evangelho, anunciavam esse evangelho com sinais e maravilhas. Isso é um poder concedido à igreja por Jesus. E no item 2 vai falar a promessa de revestimento de poder. Em Atos 1:8 nós lemos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos do poder. Somente depois desse revestimento é que eles sairiam e pregariam o Evangelho. A promessa do batismo com o Espírito Santo é uma experiência descrita no Novo Testamento, em que Jesus prometeu aos seus discípulos para que eles ficassem aguardando o revestimento de poder. Em Mateus 3:11, Jesus já havia falado isso. Jesus Cristo promete batizar com o Espírito Santo e com fogo aqueles que já haviam sido batizados com água. No Evangelho de Lucas, Jesus descreve o batismo no Espírito Santo com a promessa do Pai. No livro de Atos, Jesus se refere ao batismo com o Espírito Santo como uma experiência, através da qual seus discípulos receberiam poder. No item 3, nós temos promessas espirituais para uma instituição espiritual. A igreja é uma instituição espiritual. A igreja é invisível, una, santa e que está sendo preparada para receber o noivo, ou está preparada para receber o noivo, aguardando somente o toque da trombeta, onde Jesus virá buscar a sua igreja. Alguns símbolos dessa igreja espiritual são, a igreja é o corpo de Cristo, Colossenses 1:24, a igreja é o templo de Deus, 1 Coríntios 3:16, e a igreja é a noiva de Cristo, Efésios 5:25-27. Então, a igreja é o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça. A igreja é o templo de Deus, Jesus é o fundamento desse edifício. A igreja é a noiva de Cristo, Jesus é o noivo esperado. Esta igreja é composta por pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações que foram resgatadas, redimidas pelo poder de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela sua morte, pelo seu sangue. A igreja que faz parte do reino de Deus não tem placa denominacional. Ela é espiritual, ela é invisível, ela é poderosa e é composta por crentes de todo o mundo. Ela não é uma instituição humana, ela é uma instituição divina. E no tópico 2, nós temos as promessas de Deus para a igreja. Promessa de vida eterna. Então, Jesus prometeu vida eterna para a igreja, a primeira promessa para a igreja é a vida eterna e a salvação. Todo aquele que crê em Jesus pela fé passa a fazer parte desse corpo, do corpo de Cristo, e tem salvação, e tem vida eterna. A salvação é pela fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus opera a salvação em nós. Sendo assim, o processo da salvação o evangelho é anunciado. Agora, tendo a mente iluminada pela luz do evangelho, o pecador, pela fé, crê em Jesus e se arrepende. Depois, o Espírito Santo passa a morar nessa pessoa e o insere automaticamente no corpo de Cristo. E por último, a partir desse momento, esse novo crente passa a desfrutar de todas as bênçãos celestiais, conforme está em Efésios capítulo 1:23. Ele vai passando pela mudança na sua vida, da regeneração, da santificação. O Espírito Santo trabalha e transforma essa pessoa numa nova criatura para a glória de Jesus. Então, ser parte do corpo de Cristo, ser parte da igreja, é a maior bênção que o ser humano pode ter ou pode desfrutar aqui neste mundo, E depois de tudo isso, a vida eterna. Promessas de poder. Então, como nós já vimos um pouquinho antes, Jesus promete poder à igreja. Poder para quê? Poder para anunciar o evangelho. Porque o evangelho, a chegada do reino de Deus, o reino de Deus traz paz, traz alegria, traz saúde, traz edificação, traz libertação, e todas essas coisas só pode acontecer se o Espírito Santo estiver agindo. O ser humano não tem poder de transformar a vida de ninguém, mas Jesus tem. Então é necessário um poder vindo do próprio Jesus, através do seu Espírito Santo, para que nós possamos pregar o evangelho com ousadia, pregar o evangelho com poder, e assim o reino de Deus vai avançando,
essa promessa do Espírito Santo não é só para os discípulos lá no Atos 2. A promessa é para todos nós. Pedro vai dizer, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quanto estão longe, a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 39. Então creia, porque a promessa do Espírito Santo é para mim e é para você. A promessa do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, é para nós sim, nos dias de hoje, e é através desse poder que Jesus ele vai destroçando, destruindo o império do mal e a igreja vai avançando. 2. A promessa da glorificação do nosso corpo. Então Jesus prometeu preparar lugar, vir e nos buscar para levar. E aí, para que isso seja possível, é necessário que o nosso corpo seja transformado. Conforme nós vamos ver em 1 Coríntios 15, a partir do 52, o nosso corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível, num corpo glorioso, num corpo imortal, para que nós possamos ter condições de nos encontrar com Jesus. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, do 52 em diante, para que os alunos possam ter uma clareza de como será este corpo glorioso. Nós sabemos que este corpo vai ser glorioso, imortal, incorruptível, não mais sujeito à morte, não mais sujeito à dor, não mais sujeito à corrupção da carne, porque será um corpo transformado, glorioso. E é com esse corpo que nós encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados com esse corpo glorioso e aqueles que estiverem vivos serão transformados com este corpo glorioso. Mas será necessária a transformação do nosso corpo e isso é uma promessa de Jesus. E no tópico 3, condições para viver a promessa de Deus. Então, apesar de ser promessas de Jesus, como nós vimos as promessas condicionais e incondicionais, aqui nós temos promessas que têm condições também. Promessas incondicionais para a igreja, Jesus vem buscá-la. Isso não depende de ninguém. Promessa incondicional para a igreja é santa. Isso não depende de ninguém, só de Deus. Então a igreja tem promessas incondicionais quando se trata da igreja, como um corpo de Cristo. Agora, quando se fala das pessoas, é preciso algumas situações. Então, condições para viver as promessas de Deus. É preciso crer. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. No versículo 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Portanto, é um requisito indispensável para receber a salvação e desfrutar das bênçãos de Deus, crer, ter fé, crer em Jesus. 2. É preciso ser fiel. Apocalipse 2:10 vai dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade é algo que o Senhor requer de seus servos. Vem de Deus a capacidade de ser fiel e permanecer fiel em seus caminhos. E por último, é preciso obedecer a Deus. Nós precisamos também ser obedientes. Como vimos na lição 1, boa parte das promessas de Deus são condicionais. Ou seja, depende da nossa obediência. Jesus vai dizer em João 14:15, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e os cumpre. Portanto, é preciso ser obediente à palavra de Deus em todos os aspectos da vida. Então, a igreja desfruta e tem promessas incondicionais, mas nós, como membros da igreja, também temos promessas, que faz parte dessas promessas da igreja, mas é preciso obedecer, é preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso ser fiel ao Senhor. Deus jamais vai usar alguém com autoridade e poder que vive na prática do pecado, por exemplo, ou que seja um rebelde, um desobediente. Jesus vai usar com autoridade e poder aquele servo humilde, cheio do Espírito Santo, fiel, obediente, que conhece as suas limitações, que sabe que tudo vem de Deus, tudo provém de Deus, e toda a força que a igreja tem provém de Jesus. Então, Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento do edifício. Jesus é a cabeça do corpo. Jesus é aquele que dá vida e sustentação à igreja através do seu Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative aí o sininho das notificações para você não perder as demais postagens e que Deus te abençoe grandemente no próximo domingo com essa lição maravilhosa. Forte abraço, em nome de Jesus.